Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Só até aí, pode se assentar, em nome de Jesus. Quando eu recebi o comissionamento para compartilhar a palavra de Deus nessa noite, meu coração, ele ferveu por aquilo que ele já estava fervendo. E eu abri a Bíblia, pedi ao Senhor, Senhor, fala comigo aquilo que o Senhor quer nos ministrar, aquilo que o Senhor quer trazer para nós de palavra nessa noite. E exatamente eu abri a Bíblia em Colossenses capítulo 3, de pronto, confirmando aquilo que Deus já estava queimando no meu coração. E depois daquilo que eu preparei mais ou menos algumas coisas previamente do que era a ministração dessa noite, eu fui fui ver as notificações do celular e tinha uma notificação no meu telefone sobre a viagem missionária dos nossos irmãos, nosso Manaim, né, indo lá para Brasília, e aquilo confirmou em mim, no meu espírito, que o Senhor queria nos ministrar nessa noite. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes você e eu já passamos por algumas situações difíceis na nossa vida. Como assim? Situações em que nós muitas vezes estamos para baixo, situações muitas vezes que nós estamos desanimados, situações muitas vezes em que nós estamos arrastando a nossa vida, situações muitas vezes em que nós damos prioridade errada para aquilo que não deveríamos dar, situações muitas vezes que deixamos de lado aquilo que nós deveríamos colocar o nosso empenho, a nossa dedicação, situações que às vezes nós olhamos ao nosso redor, nós só enxergamos falta de vida, morte. Às vezes, olhando para dentro de nós começamos a enxergar um pouco de falta de vida, morte. E nessa noite o Senhor quer trazer para mim e para você a convicção de que a nossa vida está nas mãos de Cristo Jesus, que vivo está. A nossa vida está em Cristo. E muitas vezes a gente fica como barata tonta, sem saber que direção tomar na nossa vida. Muitas vezes, sem saber que direção nós seguimos, que caminho seguir, que caminho trilhar, para onde nós devemos caminhar. Porque muitas vezes nós não estamos com a convicção de que a nossa vida, ela está em Cristo Jesus, em Deus. Muitas vezes nós andamos por aí sem compreender que a direção para a nossa vida, o ideal de Deus para as nossas vidas, o propósito de Deus para as nossas vidas, está escondido em Cristo Jesus, em Deus, irmãos. A nossa vida, ela está no Senhor. E muitas vezes, nós andamos de uma forma totalmente oposta a isso. Só que, deixa eu só contextualizar um pouco, eu sei que muitos sabem, só para nós contextualizarmos o texto que nós lemos. A carta aos Colossenses, ela foi escrita em resposta ao combate a uma falsa doutrina que estava sendo compartilhada, que estava sendo ensinada, negando muitas vezes a quem Cristo Jesus era, trazendo ensinamentos misturados com o ensino puro de Cristo, de quem Cristo era. Então essa carta, ela foi escrita para isso. Nos versículos imediatamente anteriores, no capítulo 2, nós vemos Paulo combatendo algumas coisas, e aí ele começa no capítulo 3, versículo 1, ele faz a ligação com a palavra portanto, fazendo uma ligação do que ele iria começar a falar agora, com o que ele havia acabado de falar. Então primeiro ele estava combatendo, e agora ele estava trazendo então que direção tomar.
E muitas vezes nas nossas vidas, nós permitimos que ensinamentos de coisas que você e eu escutamos, nos tirem da direção daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Tem coisas que a gente ouve no noticiário muitas vezes, tem coisa que nós escutamos na rádio, tem coisa que nós escutamos no trabalho, nos colegas, às vezes até dentro de casa, às vezes até da esposa ou do marido, ou do filho, ou dos pais, da vizinhança. Às vezes nós escutamos coisas que se tornam verdade para nós, e aquilo que é a palavra de Deus para nós se torna mentira, ou uma meia-verdade. E não pode, irmãos. A palavra de Deus, ela é 100% verdade. A palavra de Deus é 100% verdade para mim, para você e para todo aquele que entender isso. Só que, infelizmente, muitas vezes as pessoas não querem entender isso. Muitas vezes você e eu não queremos entender isso. E nós só vamos ter vida em nós. Nós só vamos ter ânimo. Nós só vamos ter disposição para fazer aquilo que precisamos fazer. Nós só vamos ter direção a seguir na nossa vida. Nós só vamos ter sentido real para as nossas vidas se nós verdadeiramente formos reavivados. Primeiro, na convicção da nossa salvação, como o nosso pastor Robson orou no início. Se nós entendermos que a nossa vida está em Cristo Jesus, que vivo está, como nós cantamos no primeiro louvor. Se nós entendermos isso, que a nossa vida está em Cristo, as coisas mudam para nós. Por quê? Quando você e eu nós vivemos por um propósito, mais até do que um propósito, né? Tem gente que tem um propósito de comprar uma casa, tem gente que tem um propósito de comprar um carro, de conseguir uma habilitação, de fazer um curso, de passar num emprego, é um propósito. Mais do que isso, quando nós vivemos por um ideal, que é exatamente o nosso papel na missão de Deus aqui na terra, tudo muda para nós. Eu falo por experiência. Até o ano de 2015, eu estava enganado. Em que sentido? Eu estava caminhando no meio cristão, eu estava envolvido nas coisas de Deus já por 15 anos, só que no pecado, achando que qualquer hora eu ia conseguir deixar aquilo. Uma hora eu vou conseguir abandonar, uma hora eu vou deixar, uma hora eu vou conseguir. Eu reconhecia que estava errado, eu entendia que eu precisava mudar. Eu até de certa forma, às vezes, por um certo tempo, eu procurava mudar. Só que eu verdadeiramente, eu não buscava ser transformado em Cristo Jesus. Por muitos anos, e vergonhosamente eu falo isso. Alguns irmãos já ouviram isso, principalmente os irmãos que caminham junto lá no evangelismo. Infelizmente, por muita vergonha mesmo. Mas para a glória de Deus, eu fui alcançado pelo Senhor no ano de 2015, quando se eu não transformasse a minha realidade daquilo que eu estava vivendo, eu ia direto para o inferno. Eu tenho convicção disso, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que eu estava perdido, e se eu não fosse alcançado, se eu não buscasse vida em Cristo Jesus, eu iria permanecer na morte. Eu estava à morte e Cristo me deu vida. Nós precisamos buscar vida em Jesus Cristo. Não adianta nós acharmos que estar aqui está tudo bem, que nós recebermos as palavras que nós recebemos aqui, culto a culto, palavras maravilhosas, poderosas em Deus, e achar que está tudo bem, se você e eu, no nosso íntimo, nós não buscarmos viver a vida de Deus, se nós não buscarmos ter verdadeiramente Cristo vivendo dentro de nós. A convicção de que Cristo vive em nós, ela precisa estar gritando, precisa ferver o nosso coração, precisa arder o nosso coração. E se nós estamos aqui enganados, a quilômetros de distância de Deus, me perdoa, irmão. Aliás, não vou te pedir perdão, não. Você que precisa pedir perdão ao Senhor, porque você estará condenado à perdição eterna, assim como eu estava. Você entende isso? Você entende a importância disso? Você entende que não dá para viver de qualquer maneira? Nós precisamos viver a vida de Deus em nós. E quando nós entendemos isso, nós passamos
a entender algumas coisas que o texto nos diz aqui. Portanto, fazendo a ligação com o que ele estava falando antes, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Para por aí. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Como assim? Nós, domingo à noite, nós tivemos um símbolo disso aqui. Aliás, nós tivemos, se eu não me engano, 4 símbolos disso aqui, com os 4 batismos, com as 4 vidas que morreram, né? Desceram as águas, simbolizando, tombaram, né? Ali na água, simbolizando a morte, desceram, simbolizando o sepultamento, e levantaram, simbolizando essa ressurreição. O batismo é símbolo disso. O batismo simboliza isso para mim e para você. E mantenha, por favor, Colossenses abertos. Nós vamos voltar em Romanos, capítulo 6. Paulo ele fala isso especificamente em Romanos, capítulo 6. Nós precisamos ler esses textos aqui juntos, irmãos. Romanos 6 diz assim a palavra de Deus. A partir do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A nossa vida precisa ser diferente, amém? Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Para quê? Para que nós pudéssemos viver para Deus. Para que eu e você pudéssemos ter uma vida que glorificasse a Deus em todas as coisas. Tudo que nós fizermos, irmãos, tudo que nós falarmos, tudo que nós pensarmos, tudo para onde nós formos, a nossa vida precisa glorificar ao nosso Deus, o Deus que nos tirou da morte e nos transportou para a vida. Você e eu precisamos não nos conformar com esse mundo, mas nos transformarmos pela renovação da mente, enchendo a nossa mente da palavra de Deus, para que você e eu tenhamos vida no Senhor Jesus Cristo. Você entende isso, irmão? A nossa vida está em Cristo Jesus. Não dá para vivermos mais como nós vivíamos antes. Nós precisamos transformar essa realidade, irmãos. E isso é em Cristo Jesus. Continuando lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 continua. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós não cantamos isso? Nós não cantamos que a nossa vida está em Cristo Jesus, que vivo está? A nossa vida precisa ser uma vida que busca as coisas do alto. Eu sei que você e eu temos as nossas necessidades terrenas. Eu sei que você e eu temos as nossas inquietações, preocupações que são lícitas.
Muitas vezes, às vezes não. Às vezes é um exagero da nossa parte. Eu preciso confessar que às vezes eu exagero com uma preocupação desnecessária. E muitas vezes nós esquecemos de que precisamos não buscar aquilo que é desse plano terrestre, mas buscar aquilo que está lá no alto. Por que buscar as coisas do alto? O próprio versículo disse, onde Cristo Jesus está? Cristo está lá em cima, no alto, com Deus. Se o Senhor Jesus está lá, e a nossa vida está em Cristo, nós vamos ler aqui, eu preciso buscar o que está do alto, porque Cristo está lá. Você entende isso? Por que eu preciso buscar as coisas do alto? Porque Cristo está no alto. Então, quando eu busco as coisas do alto, as coisas em Cristo Jesus, para a minha vida, a sua vida, ela passa a ser vida diferente. Continuando. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando nós lemos aqui o pensai aqui eu fui buscar, eu tenho essa mania, né, ou hábito, de buscar algumas referências da palavra, e o pensai, lá na referência Strong, em grego, ela é a palavra fronete ou fronel, que significa direcionar a mente para alguma coisa, ou também buscar, regular de dentro para fora. Então você pensar nas coisas do alto significa você conduzir a sua vida segundo o padrão celestial. Você entende isso? Quando nós temos aqui a instrução, pensai nas coisas do alto, que pode também ser buscar as coisas do alto, porque também tem esse significado de buscar, significa conduzir a nossa mente para que a nossa vida possa refletir as coisas celestiais. Então, quando eu e você buscamos as coisas do alto, na palavra de Deus, numa vida de oração, numa vida de prática cristã, a nossa vida, ela é diferente. Amém? A nossa vida, ela é totalmente diferente. Porque morrestes e a vossa vida está oculta, versículo 3. Porque morreis e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Muito interessante. Eu fui inspirado pelo pastor Sandro e eu fui buscar um comentário bíblico, e comentário de William Barclay. Se eu pronunciei errado, me perdoa, pastor. E lá no comentário dele, ele faz algumas referências interessantes sobre o estar escondido. Por quê? Porque é interessante que estar escondido, né, ou estar oculta, dependendo da versão que você está lendo, ela é a palavra kekiptai. E kekiptai, essa palavra, ela tem a raiz numa palavra apocriptem, né, ou apocrifoi. Lembra de apócrifos, né? Vem dessa palavra, apocrifei, apocriptem. E quando nós vemos isso, ele faz um comentário interessante ali, de que quando Paulo escreve isso aos Colossenses, ele escreveu de caso pensado. Por quê? Porque lembra que eu falei no início que o ensino da palavra de Deus estava distorcido, estava misturado com várias coisas, várias doutrinas falsas, inclusive negando a divindade de Cristo Jesus, negando a supremacia de Cristo. Então, quando Paulo ele faz isso, é porque aqueles homens ali, muitas vezes, eles tinham a cultura deles em livros que eram escondidos. Como se fosse assim, eles buscavam uma sabedoria, um conhecimento em livro. Imagina, já viu filmes, ou desenho animado, eu me lembro de algumas cenas assim, de que você tinha aquela biblioteca no escritório, em que às vezes a pessoa puxava o livro, né, e o livro fazia girar a estante, e quando você entrava num cômodo secreto, onde você tinha coisas secretas ali, às vezes até alguns livros secretos, mais ocultos, né?
Então, quando ele faz essa referência, ele está falando exatamente disso, usando essa palavra, fazendo referência aos livros escondidos, onde aqueles homens, os falsos mestres, estavam buscando uma sabedoria totalmente deturpada. Então, quando ele faz esse link aqui, ele está querendo mostrar que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro tesouro da sabedoria, está escondida em Cristo Jesus. E essa palavra aqui, ela não está solta no contexto disso. Essa palavra está num contexto de por que morrestes. Porque morrestes e a vossa vida está escondida, oculta. Então, lembra de uma palavra que muitas vezes é utilizada em algumas literaturas para se referenciar a um local de um caixão, a um sepulcro. Cripta, lembra essa palavra? Cripta, né? Uma palavra que faz referência a isso, porque é um local onde o corpo estaria oculto, né? Não visível a todas as pessoas. Então, quando nós vemos essa palavra aqui, cripta, que é criptai, nós vemos que está simbolizando para mim e para você que a nossa vida, ela foi oculta, escondida de tudo aquilo que quer nos afastar de Deus, da presença de Deus, da vida em Deus, em Cristo Jesus. A nossa vida é como se a nossa vida estivesse encriptada. Eu, como programador, me lembrei aqui também, você tem os dados encriptados, criptografia, né, em diversos níveis. Então, tem origem nessa palavra. É o que? É você ocultar, esconder, dificultar o acesso. A nossa vida, ela precisa estar num local em segurança, nós vamos falar isso. Quando eu cheguei aqui, o Senhor me fez lembrar esse texto. A nossa vida precisa estar num local protegida, guardada, escondida, num esconderijo. Amém? Não é à toa, o Senhor me fez lembrar agora aqui também, que Jesus nos instrui, nos orienta, aqui nós vamos buscar o nosso Pai onde? No local público? Não que não seja lícito, mas no secreto. Interessante isso. Mas lembra que Salmo 91 fala? Aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se eu e você estamos inquietos no nosso dia a dia, se nós estamos às vezes como barata tonta, sem saber para onde prosseguir, se nós muitas vezes estamos desanimados, se nós muitas vezes estamos prostrados, se muitas vezes nós temos deixado que a informação de fora do mundo, dessa terra, suplante a informação da palavra de Deus, nós precisamos estar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, porque ali nós vamos descansar, irmãos. Por quê? Porque a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Amém? A nossa vida está escondida, está protegida, encriptada, protegida no Senhor Jesus Cristo. Nós só encontramos vida, nós só encontramos direção para a nossa vida quando você e eu buscamos a presença de Jesus Cristo. Algumas pessoas, eu me lembrei também de algumas pessoas que se esconderam. A Bíblia nos mostra que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. O Senhor pergunta para Adão onde ele estava, chama por ele. E ele disse que estava escondido porque estava com medo, porque ele sabia, porque ele estava nu, porque ele sabia que havia pecado. Ele estava escondido ali. Nós vemos também Caim, de certa forma, se ocultou do chamado de Deus. Nós vemos também, não pelo pecado, mas nós vemos uma outra pessoa que estava escondida, mas escondida atrás de bagagens. Saul, quando recebeu o comissionamento, quando recebeu de Deus a missão de reinar sobre o povo de Israel, Saul estava escondido atrás das bagagens. Muitas vezes nós nos escondemos de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida atrás do pecado. Às vezes é o pecado, amém? E precisamos nos livrar do pecado. Já lemos aqui Romanos 6.
do 1 ao 14, nós lemos que se nós ressuscitamos, morremos em Cristo, nós ressuscitamos com Ele e vivemos para Deus. Então, se nós entendemos que o pecado tem nos afastado da vida que Deus quer para a nossa vida, o que nós precisamos fazer, irmãos? Abandonar o pecado. Se nós muitas vezes usamos desculpas nas situações da vida, às vezes até coisas lícitas, para que nós não vivamos a direção de Deus, nós precisamos sair de trás das bagagens. Foi como eu falei com o irmão, você precisa ligar os pontos. Se você ligar os pontos, você vai ver o caminho que Deus está te direcionando. Nós precisamos sair de trás das bagagens. Muitas vezes, eu entendi que eu havia sido chamado por Deus logo cedo, do momento em que eu havia entregue minha vida a Cristo. Só que eu reneguei por muitos anos, eu lutei contra, eu não queria, até que eu falei, tá bom, Senhor, eu vou parar de brigar com o Senhor. Tá bom, seja feita a sua vontade. Eu havia saído de trás das bagagens, mas eu ainda não havia saído plenamente do pecado. Nós precisamos das duas coisas: abandonar o pecado e sair de trás das bagagens. E às vezes nós colocamos impedimentos, empecilhos para viver o propósito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos viver pelo ideal de Deus para a nossa vida. Talvez o ideal de Deus para a sua vida é você pregar a palavra de Deus, independente do local onde você esteja. Talvez o propósito de Deus para a sua vida é você ensinar a palavra de Deus. Talvez seja no evangelismo estratégico, talvez seja no louvor e adoração, talvez seja ensinando a palavra de Deus para as crianças, talvez seja cuidando de jovens adolescentes, talvez seja como um missionário, talvez seja como um pastor. Em situações, pode ser, mas talvez também Deus quer, o propósito de Deus é um só, é revelar a Cristo a toda a humanidade. Esse é o único propósito de Deus, né? Aliás, um parênteses aqui, a obra de Deus é uma só, é tornar o Filho de Deus conhecido, é isso que a Bíblia diz. O resto, ou melhor, as demais coisas giram em torno disso, assessoram, apoiam, dão suporte a isso, né? Mas a obra de Deus é tornar o Filho dele conhecido. Então esse é o propósito de Deus, é a missão de Deus. A nossa parte na missão de Deus é o ideal de Deus para a nossa vida. Para o pastor Alan, é o pastorado, né? Para outra pessoa pode ser um médico, um excelente médico, onde como médico ele vai cuidar das pessoas e através do zelo profissional dele, ele vai revelar às pessoas quem Cristo é e vai ganhar muitas vidas para Jesus. Você está entendendo? O propósito é um só, revelar a Cristo. A forma de fazer isso, às vezes é numa entrega completa ministerial, às vezes é numa entrega parcial, servindo na igreja local, às vezes é você servindo ao propósito do reino de Deus, mas lá fora, aliás, principalmente lá fora. Você pode fazer isso onde Deus te colocar. Eu fui muito impactado, a gente sabe que é a glória de Deus, mas eu fui muito impactado por algo que eu ouvi aqui no domingo de manhã, em que o nosso pastor Sandro, ele abriu mão de um direcionamento ali profissional para que ele pudesse estar preparando os estudos aqui domingo a domingo, você e eu temos sido edificados. Sabe por que ele fez isso? Porque ele entendeu que o ideal de Deus para a vida dele é ser um ensinador da palavra de Deus. E eu tenho certeza que quando ele investe tempo estudando, preparando, e estudando, fazendo ali, eu tenho certeza que o coração dele se enche de alegria. Eu tenho certeza que ele se sente plenamente satisfeito fazendo isso. Eu tenho certeza que quando ele está aqui nos ensinando, compartilhando, o coração dele está repleto de alegria. Por quê? Porque é o ideal de Deus para a vida dele. E se ele estivesse fazendo coisa diferente disso, ele estaria triste, ele estaria chateado, ele estaria para baixo. Como aqui o propósito de Deus para cada um de nós, você está entendendo? Por quê? Quando que a gente entende isso? Quando nós buscamos a nossa vida em Cristo Jesus.
A nossa vida está escondida em Cristo. A nossa vida está lá, com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Talvez, hoje, na sua realidade, aquilo que você faz, talvez você não enxergue louros. Aliás, você jamais deve buscar isso, em hipótese alguma, jamais receber glória. Jamais. Se em algum momento você pensar isso, pede perdão a Deus e foge, e lança esse sentimento fora do teu coração, da tua mente. Jamais. A glória é toda de Deus. E aí, só que às vezes, bate aquele sentimento assim: eu fiz, eu me dediquei, eu preparei, eu investi tempo, e não valorizaram. Que chato, às vezes não bate aquele sentimento. Vamos cair na real. Às vezes, vou dar um exemplo aqui dos irmãos do louvor, né? Às vezes os irmãos do louvor preparam, se ensaiam, dedicam, né? Estudam, estão aqui ministrando louvor e adorando ao Senhor juntamente com a igreja, e talvez em alguns momentos, pode ser que vocês vejam daqui que os irmãos estão assim, estão olhando para o lado. Às vezes não bate aquele sentimento. Claro que você sabe que a glória é de Deus, mas às vezes não bate aquele sentimento. Puxa, a gente se dedicou para a gente fazer o nosso melhor, os irmãos não têm. Às vezes não bate aquele sentimento, pastora, de você, a senhora está ali preparando, vocês estarem preparando o ensinamento para os adolescentes, para os jovens, para o retiro que foi maravilhoso, pelos testemunhos, né? E aí de repente olha assim para aquele, pode ter uma situação de algum adolescente que ainda, a ficha ainda não caiu. Puxa, a ficha ainda não caiu, a gente se dedicou tanto. Acontece, é normal, irmãos. Acontece isso no nosso trabalho também. Às vezes o propósito de Deus é você revelar a Cristo no seu trabalho. E talvez você se dedica ao seu melhor, se entrega, faz o seu melhor para que você possa mostrar Deus para aquelas vidas. E de repente você vê que no seu trabalho você não está sendo valorizado. O versículo 4 diz para mim e para você que quando o Senhor Jesus se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Em glória. Não é ser manifestado em Cristo em vergonha. É interessante esse detalhe. Ah, mas eu faço por amor. Eu faço porque eu me entendo que é minha obrigação. Claro, a glória é de Deus. Só que quando Jesus voltar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Então descansa o teu coração. Se as pessoas, um ou outro não está valorizando, que nós descansemos o nosso coração. Que nós fiquemos em paz, tranquilos. O pequeno príncipe, né? Nosso pequeno frágil. Ele fala muito, fique em paz, né? Fique em paz, irmãos. Descansa o coração. Descansa o coração, porque tudo tem o seu tempo. E o importante é que hoje aqui nós possamos entender de que devemos viver o ideal de Deus para a nossa vida. Viver a vida de Cristo em nós e através de nós. Deixar que o Senhor Jesus implante a vida dele em nós e através de nós, nós também exalemos vida de Cristo. Amém? É isso que importa para mim e para você. O que não é essa vida? Lucas 12:15 diz, a palavra de Deus diz que essa vida não consiste no ter. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então a vida, ela não possui em ter. Então a vida não se refere a nada daquilo que é terreno para mim e para você. A vida também, por mais que nós precisemos ser organizados, nos planejarmos, conduzirmos nossas vidas de acordo com algumas coisas que são importantes, a Bíblia nos ensina princípios para planejamento, para organização, para zelo, para diligência. A nossa vida também não consiste em algumas coisas. Abra, por favor,
Tiago, capítulo 4. Nós às vezes temos às vezes nós temos um hábito de tomarmos a nossa vida de uma maneira que talvez não deveríamos. Tiago 4, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. O versículo 14: Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, nós precisamos conduzir a nossa vida planejando, certo? Tudo bem, mas todo e qualquer planejamento precisa ser debaixo do que o Senhor está conduzindo os nossos passos. É claro que devemos planejar, mas se o Senhor permitir, se for da vontade de Deus, se Deus permitir, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Então a nossa vida não consiste nas coisas terrenas, no acúmulo de bens, em status, em posições, em cargos, em casas, em móveis, em família, em nada aqui terreno. A nossa vida também, ela não é aquilo que é o nosso planejamento. Eu tenho um planejamento para a minha vida de agora até os próximos 10 anos. Você pode até planejar, se você tiver a convicção de que Jesus não volta antes, mas isso é outro papo. Porém, você deve fazer isso, se você fizer esse planejamento, se o Senhor permitir. Isso precisa estar no teu coração. Quantas vezes os nossos planos não dão errado? Por quê? Porque a nossa vida não está no nosso planejamento. A nossa vida está naquele que nos dá a direção. A nossa vida está naquele que nos guia mediante o seu Espírito. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender. É isso que você e eu precisamos guardar nos nossos corações. É entender que a nossa vida está escondida no Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Se você sente que você está desanimado, se você sente que está sem direção, se você se sente perdido, se você se sente sem caminho, é porque você não está com a convicção de que a sua vida está em Cristo Jesus. Se eu vivencio isso, é porque eu não estou com a convicção de que a minha vida está em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus? Vamos orar. Eu quero ser obediente ao Senhor e, se assim o pastor me permitir, eu quero chamar aqui à frente para que nós possamos orar juntos. Você que está desanimado, você que tem andado muito para baixo, você que tem andado se sentindo sem direção, sem saída, muitas vezes você se sente aprisionado. Esse é o sentimento, aprisionado muitas vezes. Se você sente que às vezes, que sentido tem essa vida aqui? Eu queria não estar mais aqui, eu já queria... Para que eu estou vivendo ainda? Eu quero ter logo que o Senhor volte logo, porque, sabe, está tudo dando errado. Eu estou sem direção, eu estou desanimado. Olha, eu estou sempre bem, mas eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou numa frieza. Eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo mais orar. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não consigo mais meditar na palavra de Deus.
Eu não sei o que está acontecendo. Eu chego em casa, dá vontade até de não estar em casa. Se você se encontra em qualquer uma dessas situações, eu quero pedir que você dê um passo de fé. Venha até aqui à frente para nós orarmos juntos. Eu vou ser sincero, eu já tive assim muitas vezes, tá? Muitas vezes desanimado, muitas vezes triste, muitas vezes para baixo, muitas vezes, sabe, precisando receber vida de Deus. Em nome de Jesus, é num ato de fé, se coloca diante do teu Pai. É diante do teu Pai que você está se colocando, não é diante de mim, mas é diante do teu Pai. Pastores, por favor, eu vou pedir que vocês orem por essas vidas que chegaram aqui à frente, por favor, impondo as mãos sobre eles, tocando eles. O Senhor me fala de pessoas que estão precisando de um abraço, da forma como estão hoje, estão precisando de um abraço. O Senhor está de braços abertos para você e te diz: filho, eu não te esqueci. Ah, Espírito de Deus, só tu pode, Senhor, em nome de Jesus. Pai santo, Pai amado, Pai bendito, eu quero exaltar o teu nome, Pai, porque o Senhor é majestoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é único, incomparável. Deus maravilhoso, eu quero te render graças, Senhor, porque as nossas vidas estão escondidas com Cristo em Ti, Paizinho. Senhor, nossas vidas estão em Ti. Senhor, muitas vezes nós estamos fracos, muitas vezes nós estamos desanimados, muitas vezes nós estamos frios, muitas vezes até o pecado tem aprisionado, Senhor. Muitas vezes nós estamos sem direção, muitas vezes nós estamos vivendo sem propósito, muitas vezes nós vivemos como se, de qualquer maneira, sem sentido. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. A palavra de Deus nos diz que o sangue é vida. Há poder no sangue de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti nessa hora, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder do sangue que foi vertido naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos viver aqui para Ti, Senhor. Todo intento maligno seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Toda prisão, toda cadeia, tudo aquilo que tem aprisionado nossas vidas seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Onde houver frieza, onde houver desânimo, que haja a vida de Deus. Receba da vida de Deus. Que a vida de Deus esteja em você. Que a vida de Cristo esteja em você. Que a vida do Deus Pai esteja em você mediante o Espírito de Deus. Que você receba a vida de Deus. Que você tenha convicção da sua salvação. Que você tenha convicção da tua vida eterna mediante o arrependimento dos teus pecados, mediante a tua confissão, mediante a tua fé. Que você receba a vida de Deus nessa hora, em nome de Jesus. Onde tiver confusão na mente confusa, que não consegue entender muitas vezes aquilo que Deus fala, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, mas que o Senhor inunde os seus pensamentos com tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é lícito. Que se alguma boa fama tenha, que isso povoe o teu pensamento, toda confusão seja dissipada em nome de Jesus. Que você tenha a clareza do propósito de Deus para a sua vida. Que você coloque diante de Deus tudo aquilo que tem afligido o teu coração. E muitas vezes você não entende porque está assim. É porque está faltando vida de Deus. Em nome de Jesus nós clamamos por vida, Senhor. Nós clamamos pela tua vida, Pai. Nós clamamos, Paizinho, porque a nossa vida está
nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, ela está nas mãos de Cristo Jesus, que vivo está. Que nós possamos crer no amanhã, que nós possamos crer no amanhã, que o Senhor é aquele que conduz a nossa vida, que Ele abençoe sua vida, que Ele te guarde, que Ele te conduza e faça você ser cheio da vida dEle, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Receba a vida do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te exaltamos, Pai, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, para todos sempre, Senhor. E somente a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus.